Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com Betânia. Nós estamos trazendo um tema extremamente interessante dentro da perspectiva empresarial, que é como estabelecer expectativas para os colaboradores. Há uma velha frase que diz que as pessoas são os principais ativos dentro de uma organização. Elas determinam basicamente a experiência do cliente. E elas podem colocar a empresa na vanguarda ou não, tão simples quanto. São elas as maiores responsáveis por produzir os produtos, executar os serviços, implantar aqueles famigerados projetos e também os processos, atender os clientes e montar as estratégias das organizações, assim como também executá-las. E responsáveis também por montar as estratégias da organização e também por executá-las. Contudo, elas precisam entender o que se espera delas. Isso realmente é muito importante. Ou muita coisa pode dar errado. Produtos ou serviços não alinhados com as expectativas é um grande problema. E cá entre nós, os resultados, se ficarem e podem ficar distante daqueles objetivos que foram traçados em algum momento. Uma equipe deve trabalhar em uma direção, mesmo que cada um tenha a sua visão e a sua individualidade. E isso deve ser respeitado. Mas como definir as expectativas e alinhar os planos e as ações em direção aos resultados, unindo os esforços de gestores e colaboradores? Liderar é manter esta união. E para refletir sobre esse assunto, eu vou conversar com uma pessoa, um amigo já de longo tempo, que passou pela Unilever, pela Johnson, e tem uma baita de uma experiência com pessoas. É o André Reimboldt. Oi, André, que bacana, meu amigo, que legal, que honra, um orgulho tê-lo aqui na Prosa com Betânia. Nós que nos conhecemos há um longo tempo atrás, né? Ou seja, vamos falar de Gessilever ainda. Pois Bem-vindo, é. André. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você na Prosa com Bertaglia. Obrigado aí pela oportunidade. Que bacana, André. Você tem uma baita de uma experiência, você passou por várias funções dentro das organizações, inclusive você foi RH, né? Supply chain, então você nada de Sim, braçada, não é isso? André, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é o alinhamento das expectativas? sim, vamos lá. De fato, eu acho que esse é talvez um dos processos mais importantes no portfólio de processos de gestão de um negócio. Ele pode fazer muita diferença, né? Em você ter uma gestão sólida, consistente, ou uma gestão errática, né? Onde as coisas vivem querendo recorrência para serem corrigidas, etc. E tal. Bom, eu acho o seguinte: esse processo, para ele ser bem sucedido, ele precisa, mais de qualquer coisa, ser conduzido com transparência e uma intensa interação entre as lideranças do negócio e as equipes, né, e os indivíduos do negócio. Esse ponto é muito importante, né, conduzir esse processo com essa transparência, com esse diálogo intenso, é muito importante. E tem outros três aspectos que eu acho que ele também tem que se alinhar fortemente, né? Primeiro deles é com os resultados, né, do negócio, né? Os resultados mais de financeiros, né, de performance, KPIs, né? E também com os objetivos de longo prazo, né? Capabilidades que você quer construir um negócio de longo prazo, como, por exemplo, entrar no novo canal de comercialização, adotar uma nova tecnologia numa fábrica, desenvolver um processo novo, etc. Né? Vamos chamar esses resultados e esses objetivos mais longo prazo de objetivos do negócio. Né? Eu acho que essa é a questão. Né? Esse processo tem que estar muito bem alinhado com os objetivos do negócio, né? Sejam eles resultados ou capabilidades que a gente quer construir. Outra coisa que ele tem que estar muito bem alinhado são com os valores e a cultura da empresa. É muito importante isso também, muitas vezes negligenciado, né? Mas eu acho que é de suma importância. Depois eu vou comentar um pouco mais por que eu penso assim, né? E, por último, com a estratégia que foi desenhada para chegar nos objetivos, né, que foram definidos para o negócio,
tendo a cultura e os valores como guia nesse processo de seguir esses resultados, esses objetivos que a gente pretende seguir, né? Ou seja, em resumo, né, esse processo ele precisa considerar onde queremos chegar, que são os objetivos, né? Precisa considerar quais os parâmetros que nos vão guiar nessa jornada, que são os valores, a cultura da empresa, e como nós vamos chegar lá, que é o caminho que a gente escolheu, né, que é a estratégia, né? E para gerar o comprometimento e dar sentido às atividades que os times vão desenvolver, é muito importante que seja feito num ambiente inclusivo, né, onde haja transparência, desculpa. Ou seja, as pessoas são incluídas, se sentem incluídas nesse processo, se sentem envolvidas, né, se sentem que a sua opinião é considerada, adotada ou não, mas é considerada, né, e a coisa é feita de maneira transparente, com uma intensa comunicação entre lideranças e equipes. Eu acho que esses são os aspectos assim que eu colocaria mais foco, né, no desenho, na condução desse processo, para que ele seja bem sucedido. Que bacana, o André, você tocou vários pontos aí que são fantásticos e pontos realmente que cruzam a organização e que estabelecem a relação entre o colaborador ou a expectativa do colaborador em relação àquilo que a organização busca atingir. Uma das coisas, André, que as pessoas me perguntam às vezes, e curiosamente podemos ter várias vertentes, mas um ponto aqui qual é a perspectiva, por exemplo, do colaborador em termos de satisfação da empresa? Você citou o lado da cultura aí, eu acho que a cultura ela é fundamental nesse processo todo. Mas como é que essa condição de você alinhar a expectativa do colaborador, estabelecendo a comunicação, dando feedback para ele, ela influencia, essa é a palavra que eu queria encontrar, ela influencia eventualmente numa carreira dele dentro da organização. Como é que você enxerga isso? Na verdade, assim, Paulo, eu acho que o que acontece, as pessoas, elas, eu acredito que o maior motivador para a maioria das pessoas, né, certamente não para todas, e depende um pouco da fase de carreira que você está, são as oportunidades de crescimento, né, que a pessoa tem numa empresa, ou mesmo o que ela pode crescer numa empresa e depois sair da empresa, aproveitar no resto da vida profissional dela e tudo mais, né? Essa oportunidade de crescimento, ela tem duas coisas que são muito importantes para ela, né? Primeiro, o próprio ambiente de trabalho da empresa, né? Que tem a ver com a cultura da empresa também. Te digo isso pelo seguinte: se você está numa empresa que é fortemente política, baixa colaboração e etc., as pessoas tendem a se proteger, elas tendem a não colaborar tanto umas com as outras, né? E aí o aprendizado ele é mais difícil, né? Não que não ocorra, né? Mas eu acredito que ele vai ocorrer numa velocidade e numa intensidade menor do que numa empresa que tem uma cultura mais aberta, mais coletiva, mais colaborativa, né? E o outro aspecto que tem importante nessa questão é o processo de gestão de performance e carreira, né? Você citou aí o feedback, né, que é uma parte fundamental desse processo, né? Por quê? Porque o indivíduo está lá naquela empresa, né? Supondo que é uma empresa que permite um crescimento rápido e etc., a percepção de que as pessoas que se desenvolveram mais, né, são as pessoas que avançam mais rápido, né, nas oportunidades que surgem na empresa e, portanto, crescem mais rápido, é uma percepção muito importante também, né? E quando você liga, né, essa questão da gestão da performance do indivíduo, a carreira, né, com essa questão de colocar expectativas claras, né, baseadas, né, nos objetivos, né, nos valores, né? Quer dizer, o indivíduo ele vai ter a performance dele vista não só sobre quanto ele entrega, mas como ele entrega, né? E tudo mais, né? O quanto ele participa, colabora e desse processo como um todo. Você vê que a coisa, no fundo, ela acaba sendo toda bastante amarrada, né? Um aspecto que eu acho que é importante citar nesse ponto, que eu tenho visto pouco em poucos comentários, né, de empresas que eu trabalho, é uma questão ligada à diversidade. Uma coisa que eu acho que é um risco, talvez um erro nesse processo todo, é o seguinte: às vezes esses processos de gestão de performance são tão engessados, né? Eles têm tantos parâmetros, né, e parâmetros tão definidos assim de forma até um pouco focada, estreita, né, que eles não fazem a seguinte pergunta, né? Tá bom,
se eu quero avaliar os indivíduos segundo esses resultados, né, que são claros, etc., esses objetivos, aliás, né, melhor colocando, que são claros, né, e esses parâmetros de comportamento, de valores, etc., eu também tenho que olhar o que mais o indivíduo faz diferente, né, que não está naquela matriz que eu coloquei e que contribui para o negócio. Porque senão você nunca fomenta a diversidade do negócio. Você sempre vai criar, né, vai avaliar pessoas por parâmetros bem definidos, né, bastante alinhados com os objetivos da empresa, com os valores, né, mas não observa que outros comportamentos, né, que outras atitudes, né, ajudam a empresa a ser melhor e que não estavam consideradas como atitudes que você valorizaria. Então, eu acho que a coisa se amarra assim, né? Você tem, sim, um lado estruturado, né, que tem que remeter lá, né, a questão dos objetivos, dos valores, da estratégia, o quanto o indivíduo conseguiu funcionar bem naquela matriz, né? Mas também tem que ter um lado de oportunidade, tá legal, mas o que mais que essa pessoa fez, né? Esse colaborador fez, que ajudou o negócio e que não estava parametrizado lá e que pode ser um grande aprendizado, uma oportunidade para o negócio, para valorizar a diversidade de fato, né? Diversidade de pensamento, não, de background, né? E que pode ajudar o negócio a achar uma oportunidade de melhorar a própria cultura. Olha que bacana o que você falou, André. Conforme você foi falando, fui refletindo aqui, porque na realidade, por que eu vou ser mais criativo ou eu vou colocar mais ideias dentro da organização se eu sou medido da mesma forma como aquele que não o faz, né? André, isso está muito relacionado também com o grau de retenção do funcionário dentro da organização, né? Sim, na verdade, eu acho que, para mim, essas duas coisas, né, a oportunidade de crescimento e um processo transparente, estruturado e tido como justo, né, de desenvolvimento de talentos, né, de gestão de carreira, para mim, esses dois processos fazem a maior parte da diferença em termos de retenção, né? Retenção e atração, né, também de atrair talentos, né? Eu vejo assim, a pessoa que reconhece que tem algum talento, tem uma postura de querer aprender, querer se desenvolver, né, querer crescer, ela é capaz de preterir algumas coisas no curto prazo para ganhar mais a longo prazo. Ela tem essa qualidade de avaliação, essa qualidade de análise, né? Ela pode, por exemplo, achar que, tá bom, eu vou para uma empresa que não tem um nome tão bacana assim, etc., né? Mas eu vou para essa outra porque entendi que lá eu tenho mais oportunidade de crescimento e tenho processos, né? Eu tenho um ambiente de trabalho e processos que vão me ajudar para isso, né? Ela pode também preterir, olha, eu vou até aceitar ganhar um pouco menos para ir nessa outra empresa, porque essa empresa tem uma estruturação que vai me permitir crescer mais do que aquela outra que está querendo me remunerar melhor nesse curto prazo. Então, eu acho que essas coisas estão muito ligadas. Na verdade, né, o que eu acho que prejudica a retenção de talentos numa empresa é a falta como é que diria, de integridade, né, nesses processos, né, de aprendizado, de gestão, etc., e uma trajetória errática, né? Uma empresa que não tem objetivos claros, não tem valores claros, não tem uma estratégia clara, cada hora muda uma coisa e não se entende por quê. O teu trabalho passa a ficar difícil, entender o significado do teu trabalho para o todo, né? Passa a ficar difícil você fazer uma conexão da tua tarefa com o objetivo do negócio, né, maior, etc. Essas coisas é que acabam frustrando um pouco as pessoas, né, e acabam prejudicando a retenção. E o segundo momento, né, quando você tem problemas de retenção, você começa a ter gente saindo da empresa que acaba comentando, né, por que não decidiu não continuar na empresa. E aí o passo seguinte é você começar a ter problemas de atrair talentos, né? Uau, que bacana, sensacional, André. Gostei muito das suas palavras aí, as suas colocações. Eu acredito que elas vão ajudar muito as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. André, eu vou fazer o seguinte agora. Está fantástico, o primeiro bloco foi muito bacana. Eu vou fazer um cortezinho aqui, nós vamos tomar uma água, um café aí, e nós vamos retornar para o segundo bloco, pode ser? Claro, fica à vontade. Oi, André, que legal, meu amigo. Estou aqui bebendo da fonte. Está muito bacana. Você tem uma baita de uma experiência aí, passando por empresas de grande porte, experiência internacional. Você viveu no exterior, morou no exterior por um período, né, André? Então, tem muito a contribuir aí com a comunidade e com o nosso propósito aqui. Pessoal, se inscreva lá no canal. Muito bacana.
André, vamos explorar um pouquinho o lado da gestão das expectativas. Com toda essa experiência que você tem aí, passando pelo aspecto da gestão, quais as dicas que você daria para os gestores, principalmente, nós já citamos aqui, mas principalmente na perspectiva da comunicação, feedback, qual o tempo dedicar, né? Se é que existe um tempo para se dedicar para as pessoas, e como fazer o acompanhamento delas sem pensar no RH, né? Você como gestor mesmo, fazendo o acompanhamento dessas pessoas, né? Uhum. Bom, eu acredito no seguinte, Paulo, o principal papel do gestor é, é fazer o que ele pode fazer, o que ele puder fazer, melhor colocando, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, né? Eu acho que isso que deveria estar na cabeça de qualquer gestor, né? O cara, ele fala assim, o que eu posso fazer para que meu time, o time do meu colega, outras equipes da empresa sejam bem-sucedidas, né? Eu acredito que isso como o gestor mais agrega valor à empresa. Então, claro que esse processo de gestão de expectativas é muito importante, né? Mas ele tem que ser um processo que tem que ser focado em correção de rumo das coisas que não estão bem, em reconhecimento das coisas que estão bem e em feedback. E quando eu falo feedback aí, não é só feedback às equipes, aos indivíduos, etc. Aliás, eu acho que o feedback ao indivíduo tem que ser uma coisa individual, né? Eu vou sempre me referir aqui a feedback coletivo, né? Aos times, às equipes que estão aí a cargo de gerir os projetos, as iniciativas e tudo mais, né? As operações e tudo mais, né? Mas esse feedback ele tem que ser de duas vias, né? Eu acho que a gestão ela tem que quando faz um processo de acompanhamento de gestão, que no fundo é um processo de entender como é que as coisas estão indo, se estão indo de acordo com o que foi planejado, né? Em termos de objetivos, né? De estratégia, né? De adesão aos valores e à cultura e tudo mais. Ela tem que entender isso também como um feedback para ela, para dizer assim, tá legal, se as coisas não estão indo tão bem, o que mais eu poderia fazer para ajudar as equipes a serem bem-sucedidas, né? Eu acho que esse tem que ser o pensamento central do sistema de gestão de expectativa, gestão de metas, ou como quiser que chame, né? Bom, assim, falando um pouco mais do ponto que você trouxe, né, da frequência da mecânica do sistema, né? Bom, eu acho assim, primeiro, ele tem que ser um processo que olha não só os resultados, né, os resultados financeiros, KPIs, etc., né, mas também se os objetivos de longo prazo estão caminhando de acordo. É muito comum você ver esse tipo de processo ser focado em coisas mais de curto prazo. E mais tarde você vai ver que aquelas iniciativas de longo prazo, queriam posicionar a empresa de maneira mais forte no futuro, elas acabam atrasadas, acabam ficando sem o foco que teria sido necessário. Então, primeiro, acho que é muito importante esse equilíbrio. Tá legal, como é que nós estamos indo hoje, né? Mas como é que nós estamos indo também na nossa preparação para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos, para poder competir melhor, né? Para ser mais bem sucedido no ambiente de competitivo, né? Eu acho que ela tem que promover o diálogo, né? Como eu disse, feedback tem que ser duas vias, né? Tem que ser olhar os resultados e dar o feedback está indo bem, não está indo, mas também olhar o que precisaria acontecer para que as coisas voltassem a ocorrer da maneira como foi inicialmente planejado, nos casos em que há desvio, né? E, por último, acho que tem mais a longo prazo, tem que ter um monitoramento também dos aspectos culturais, né? Aqueles valores, né? Aqueles comportamentos, aquelas atitudes que a gente achou que tinham que acontecer na empresa para trabalhar de uma maneira colaborativa, de uma maneira onde se alavancasse certas potencialidades, estão ocorrendo, não estão ocorrendo, por que estão ocorrendo? Em termos de tempo, eu penso assim, né? Esses resultados, obviamente, você tem que olhar os mais importantes na melhor frequência que você puder, desculpa, menor frequência que você puder olhar, né? Por exemplo, se você tem lá um indicador de cliente que é muito importante, talvez você tenha que olhar toda semana, né? Está faturando conforme entrou o pedido? Não está, né? Você não vai esperar chegar no fim do mês para descobrir que não está. Talvez tenha que olhar todo dia isso, né? Outros indicadores, né? Tipo, por exemplo, custos de operação, etc. Talvez você tenha que olhar cada mês, né? E alguns deles, aliás, se você não quiser colocar muito recurso humano em gerar indicadores, talvez você tenha que olhar alguns a cada trimestre, né? Porque tem essa questão também, né? Quanto de recurso você vai colocar para monitorar esses indicadores, né? Às vezes você não tem todos eles. Então, você escolhe os principais
indicadores, né, que geralmente vão estar mais ligados ao mundo externo, você tem que monitorar com mais frequência, e os que são mais de uma característica mais interna, você monitora com menos frequência. Por exemplo, indicadores de cultura e valores. Talvez você possa monitorar a cada 6 meses, talvez a cada ano, né? Essas coisas não mudam tão rápido. São importantes, são importantíssimas, mas talvez a dinâmica delas é diferente. Então, eu acho assim, não tem uma receita. O que eu faria é o seguinte, como os recursos são limitados, tanto os que vão coletar informações e transformar em indicadores, como aqueles que vão analisar, apresentar e tomar ações, né? Porque a gente faz tudo isso para tomar ações também. A gente também tem que pensar nisso, né? Se você faz muita análise, mas não consegue tomar ações por não ter o recurso para tomar ações, talvez seja melhor investir um pouco menos em análise, né, para equilibrar um pouco melhor essa equação, né? Mas eu acho que uma vez que você entende isso, você classifica aqueles que você acha que são mais importantes, olha com uma frequência adequada, talvez até diariamente, né? Aqueles que são mais estruturais, que você pode olhar a cada mês, etc. E aqueles que não faz muita diferença se você olhar a cada quarto ou a cada 6 meses, né? Porque ou eles não mudam tão rápido, ou então eles não são tão determinantes para o resultado da empresa e para a construção de capabilidades mais a longo prazo, né? Assim, para mim, o ponto-chave dessa questão também é o seguinte, esses processos de gestão, eles têm que, ao mesmo tempo que eles têm que ser abrangentes, eles têm que ser simples e objetivos. Porque senão a chance de você se perder e olhar coisas demais e conseguir, sabe, não ter a mesma força para criar as ações corretivas, pode ocorrer. E aí pode gerar frustração, né? Se você olha lá, tem 50 ações que você deveria tomar, mas como você não tem recurso para olhar tanto, você realmente consegue tomar ações em 20 ou 25 pontos, né? E os outros ficam sem ação determinada, né? Pode gerar frustração na organização. Então, talvez o melhor é falar, tá legal, quais coisas que são realmente importantes, essas aqui, eu vou ser capaz de monitorar, eu vou ser capaz de tomar ação rapidamente nelas, né? As importâncias intermediárias, que eu também vou tomar ação, mas talvez não tão a curto prazo, e as de mais longo prazo, que certamente vou tomar ação, mas são ações que não requerem tanta agilidade assim na sua tomada, elas podem ser administradas com uma cadência mais planejada. Ok. André, muito bacana. Você falou num dado momento aí sobre a relação de líderes com funcionários ou com equipes, né? Eu até às vezes passo o conceito de que liderar, para mim, é potencializar indivíduos e potencializar equipes, né? Uma frase que eu gosto muito de usar. Hoje, André, fala-se muito sobre o famoso soft skills, né? Ou seja, há um equilíbrio, um balance, né? Um equilíbrio entre o conhecimento técnico que você precisa ter para poder executar suas tarefas, mas, ao mesmo tempo, você ter ali um arcabouço, né? Um conjunto de elementos que a gente chama de soft skills, atitude, comunicação, empatia e tudo mais, para você poder trabalhar dentro da equipe. Como é que você enxerga isso na sua perspectiva, o André? Olha, eu acho o seguinte, soft skills são importantes para qualquer pessoa na organização, né? Porque ele, na verdade, é o que te propicia, é o que te permite te conectar, ter conexões produtivas, né? Vamos colocar dessa maneira, ter conexões produtivas com a organização, né? Com os outros indivíduos da organização, com outros times, né? Com lideranças e etc. É muito importante. Mas eu diria que é mais importante ainda quão mais importante a tua posição na organização, em termos de escopo de liderança, né? Em termos de escopo de liderança. Eu acho que os líderes bem-sucedidos, né? Os líderes fortes numa organização, eles cada vez mais eles vão ter uma parte mais pronunciada de soft skills do que de hard skills, né? Vou te citar um exemplo, né? Com a pandemia que nós estamos vivendo, que todo mundo teve que aprender a trabalhar remotamente. Eu acho que não é difícil imaginar que as pessoas que têm soft skills conseguiram se adaptar de maneira muito mais tranquila do que as pessoas que não têm soft skills de maneira tão favorecida assim. E a razão é que ela propicia essas conexões produtivas, né? Uma coisa que eu também acho que é importante colocar não vamos confundir soft skills com ser bonzinho com todo mundo, amigo com todo mundo,
sabe? Porque isso não é por aí, tá? Soft skills inclui também, né? Ser assertivo quando precisa ser assertivo, né? Ser claro quando necessário trazer mais claridade, né? Se posicionar de maneira mais firme quando necessário. E muitas pessoas confundem que não é assim, né? Que soft skills é ser soft, né? Ser bonzinho, agradável, mas não é, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, olha, você deixar de ser mais assertivo, se posicionando mais firme em certas situações, na verdade, pode pôr em prejuízo o trabalho de muitas pessoas, né? O trabalho de muitas pessoas. E isso não é ser soft, né? Isso é ser conivente, coisas que não são legais, né? Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento que soft skills também quando necessário, colocar o pingo no i, né? Como se diz no português antigo, né? Porque isso vai fazer bem para as pessoas, bem para a organização. E, na verdade, pode não ser uma coisa fácil de fazer, uma coisa agradável de fazer, mas nem tudo que é agradável é bom, né? E nem tudo que é desagradável é ruim, né? A gente tem um pouco esse paradigma, né? O que é bom é agradável, o que é agradável é bom, o que é ruim é desagradável, mas não é. Tem coisas que são desagradáveis, mas que são boas, né? E vice-versa, né? E a gente tem que pensar um pouco assim quando fala de soft skill. Soft skill, na verdade, é fazer as coisas funcionarem, de uma maneira adequada, produtiva e respeitosa, principalmente, né? E, às vezes, para fazer isso, a gente precisa tomar alguns posicionamentos mais firmes. Muito legal, André. Você sabe que recentemente eu ouvi também uma prosa, participei de uma prosa aqui com o Luciano Corsini, que foi presidente da HP, hoje é presidente da Calendar, e o Luciano aí falou do soft skill mais ou menos na mesma linha de raciocínio que você colocou. E você colocou um ponto aí que, para mim, é fantástico, né? Ou seja, você pode estar sendo soft demais, você pode estar sendo conivente com algumas coisas e, ao mesmo tempo, você está destruindo alguns valores dentro da organização e você pode estar destruindo uma carreira de uma pessoa ou até da empresa, que, num dado momento, pode demitir porque não está alcançando resultado. Então, realmente, o soft skill aí é um direcionamento, é uma busca por resultado dentro da organização, fazendo com que as pessoas se sintam bem, mas não necessariamente você, né, tapinha nas costas, que é uma grande preocupação que a gente tem quando nós falamos do soft skills. Eu queria aproveitar a sua experiência em RH, né, e em gestor de outras áreas, principalmente de supply chain. O que você acha das avaliações de desempenho? Eu acho que é um processo fundamental, que, na verdade, ele deveria ser não deveria ser um evento, deveria ser um contínuo, né? Durante o ano, né? Assim, uma das minhas críticas desse processo de avaliação de desempenho é aquela história que você marca uma data com uma pessoa, né? Senta lá e agora fala, olha, eu quero te dizer que o teu ano foi assim, o assado, né? E aquilo, né, ser uma surpresa para a pessoa, né? Isso não é um bom processo, né? Eu volto naquele ponto, né, Paulo? Se você é um gestor, né, eu acho que a principal preocupação sua devia ser o sucesso dos geridos, né, das pessoas que você tem no seu time, ou não necessariamente no seu time, tem outro time, né, de um colega teu e etc. E tal. Então, o que eu acho que é fundamental na avaliação de desempenho é que ela seja um processo de feedback construtivo, né, e temporal, né, que ela ocorra tão logo seja importante que o feedback seja dado, né? Você não fica anotando aquele troço para no fim do ano falar, no fim do ano eu vou falar para o camarada que ele foi bem aqui, mas nem tanto lá e etc. Que ela seja uma coisa corriqueira, né? Que vá transcorrendo no dia a dia conforme pontos relevantes forem sendo notados, né? É claro que tem o lado dos resultados, né? Que são numéricos, etc. Né? E atingiu, não atingiu, talvez tenha que esperar o fim do ano, etc. Né? Mas tem durante todos os percursos, existe um processo em que você começa a entender se a coisa está indo para o lado certo ou não está indo para o lado correto, né? Então, assim, eu acho que estou falando tudo isso que eu acho que os processos de avaliação de desempenho eles requerem sim uma certa estruturação, mas eles também deveriam ter um espaço desestruturado no qual o feedback vai sendo dado, né, continuamente ao longo do tempo, para que você não perca tempo, né, de esperar o fim do ano para dar um feedback de uma coisa que precisa ser corrigida, e também não perca tempo quando tiver uma pessoa para dar um feedback de uma coisa que ela fez muito bem e que né, merece ser reconhecida, né? Então, eu vejo assim, sem dúvida,
também acho que é um dos processos mais importantes que tem para a gestão em uma organização, né? Mas eu acho que ele tem que ser mais orgânico, né? Menos formal do que ele vem sendo, né? Talvez ele tenha que ter um momento formal no fim do ano, onde você embrulha essa coisa toda, né? E coloca lá, né? Mas eu acho que a interação, né, próxima, no dia a dia, com essa mentalidade construtiva de tentar fazer o melhor para que as pessoas sejam bem-sucedidas, eu acho que é o que mais... Acho que é o melhor produto do processo de gestão de desempenho. Que bacana, muito bacana, André. Uma colocação perfeita. Quer dizer, a liderança tem que ter uma cabeça aberta para fazer isso ao longo do ano, né? Para fazer o acompanhamento, estabelecer uma comunicação, relacionamento, dar os feedbacks. André, meu amigo, ó, sabe o que eu vou dizer para você aqui com dor no coração? Que nós estamos encerrando a nossa prosa, muito bacana, fantástica, passa muito rápido, né? Muito grato pela sua presença. Não, eu que agradeço e me coloco à disposição aí, se quiser estender a prosa ou alguém quiser conversar qualquer um desses aspectos aí, eu estou à disposição. Que bacana, André. Bom, Um abraço virtual para você. um abraço. Aqui de Itatiba. André, você está morando onde agora? Em São José dos Campos. São José dos Campos. Um abração aí para São José dos Campos. Você também. Em breve farei projetos aí em São José dos Campos, tá bom? Legal. Vou te bem. visitar. Por favor. Tá? Ao infinito e além, André. Tudo de bom para você. Para você também. Tchau. Obrigado aí pela oportunidade. Tchau. Grato.